Olá, vamos para mais uma dica, né? Que é o programa de resultados das investigações geológicas e geotécnicas para parcelamento do solo, né? Então, é fundamental, senhores, para qualquer obra de geotecnia, e aqui nós estamos focando no parcelamento do solo, sobre loteamento, o programa de investigações geológicas e geotécnicas e o resultado, né? O que nós queremos dizer com esse programa de resultado de investigações geológicas e geotécnicas? É o seguinte: primeiro, nós temos que analisar os dados, né? Eu tenho que fazer o conhecimento do problema, o loteamento, né? Eu tenho que ver os dados, tenho que analisar os dados. Ou seja, eu tenho que verificar a altura dos meus taludes, as extensões dos meus taludes. Eu tenho que fazer uma tabela resumo para analisar a interpretação do programa geotécnico, ou seja, é pavimento, não é pavimento, qual que é o H, qual que é o L, quais as extensões, né? Eu tenho que ter uma ideia da volumetria, né? Das alturas de talude, eu tenho que ter uma ideia sobre taludes de corte, aterro, se predomina um ou outro, né? Esses são os dados, são os problemas, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa de mapas geológicos, geotécnicos, para saber, então, sem ir ao campo ainda, ou que solos que eu devo esperar naquela região, objeto do meu loteamento. Eu tenho que, então, posteriormente fazer uma visita, né? O engenheiro civil geotécnico, ou o geólogo de engenharia, temos que ir para o campo para verificar, então, as questões de inspeção no campo, né? Face aos solos, face às alturas de escavação, face a áreas de empréstimo, face à vegetação, né? Nós temos que incluir a alocação das investigações e a realização, né, nessa análise de dados, nesse programa. Eu tenho que pensar que eu tenho que fazer todas as programações, nós vamos ver depois, sobre as investigações geológico-geotécnicas, e realizá-las, né? Então, para terraplanagem, né, para pavimentação, para fundações de estrutura. Ou seja, eu não posso entender a coisa como, na verdade, a sociedade hoje ainda pratica, separando essas três questões, né, que é da fundação, da pavimentação, da terraplanagem. Nós entendemos que o engenheiro geotécnico, se ele vê essa coisa de forma holística, ou seja, integral, junto com terraplanagem, pavimentação e fundação, ele vai ter um custo menor para o empreendimento, né, e vai ter uma eficácia muito maior. Essa análise de dados, então, dos conhecimentos geotécnicos, né, faz com que a gente perceba os programas que temos a experiência e que enfrentaremos, né, como, por exemplo, as categorias de escavação, material de primeira, segunda, terceira, como os cavalos, escavalos, né, o dimensionamento para efeito de dimensionamento dos pavimentos, para dimensionamento dos taludes, né, para problemas de recalque, colapso, expansão, que são características de solos importantes na fundação. Os problemas de erosão, assoreamento, degradação, todos eles devem ter contextualizado nesse programa, e onde que eu quero ter resultados para saber o comportamento dos solos. Eu tenho que definir critérios de execução, né? O programa deve ser acompanhado com planta, eu tenho que ter uma planta, eu tenho que ter perfil do terreno, ou seja, o projeto, né? Vou mostrar um exemplo a seguir. Eu tenho que ter planilhas Excel indicando a locação, a profundidade, né, da sondagem a trava, sondagem a percussão, dos ensaios penetrométricos, sondagem rotativa, postos, coletas, tudo isso tem que ter locação em planta. Eu tenho que ter planta e planilha organizando todos esses dados. Eu tenho que definir os tipos de amostras, deformadas, indeformadas, as cotas, né, as camadas, que elas vão ser retiradas. Eu tenho que ter um critério de quantificação desse IgG de campo, ou seja, com relação à sondagem da percussão, devem ser feitas, como devem ser feitas, né, com torque, sem torque, a importância do torque. A coleta, né, vou coletar em sacos, amostrador e bico, eu vou coletar só no saco, eu vou coletar só amostrador, que uma norma só exige o bico do amostrador, né? Nós aconselhamos o saco, ter a amostra de saco,
e também as provenientes do amostrador SPT, o que raras vezes são feitos, assim como o torque no item acima. As fotos do amostrador e do bico, muito importante, vejam nossa dica sobre sondagem da percussão. As coletas das cânulas, que eu acabei de dizer, quando eu falei mostras provenientes do amostrador, também há fotos pela frente. Para os taludes, né, eu tenho que contextualizar a cada cerca de 300 metros, fazer sondagem a trava e no intervalo da sondagem da percussão, ou seja, ao longo das ruas, futuras ruas, né, e vislumbrando os taludes, né, eu tenho que fazer sondagem a percussão a trava, procurando investigar os taludes e as obras de pavimentação, né? Então, a programação tem que ser conjunta, pensando nas duas coisas. Por isso que eu falo de não separar uma obra da outra, terraplanagem da pavimentação, ou pavimentação da fundação, ou a fundação da terraplanagem. Para mim nós entendemos que isso é um conjunto, é o conjunto geotécnico. Tá? Nos cortes, né, atingir a que altura que nós temos que atingir, em função de uma escavação a ser feita no loteamento, eu tenho que programar aquela sondagem no corte abaixo do grade. Né? Não tem sentido, no trecho que eu vou escavar, terá sentido para o talude, e abaixo do grade terá sentido por conta da pavimentação. Nos aterros, atingir pelo menos 5 metros abaixo da fundação do aterro, pois na fase de IGG eu não vou ter os aterros, então o terreno natural vai ser a fundação daquele aterro, eu devo penetrar alguma coisa de 5 metros para garantir que eu tenha solos adequados ou ir além desses necessários. Eu tenho que localizar todas as sondagens nos maiores cortes, né, como eu estou falando de taludes em corte, eu tenho que entender que é nas maiores alturas de corte que eu devo conhecer o talude remanescente daquela escavação, e nos pontos baixos eu tenho que pensar em me concentrar nos taludes de aterro, né, e de preferência naquele ponto mais baixo. Então guarde bem essa ideia aqui, eu tenho que ter percussão nos taludes de maior corte e tenho que ter sondagem a percussão nos pontos mais baixos, onde vai ter aterro. As estruturas, travessias e diques que possam ter no loteamento, caso a caso eu também tenho que investigar. Os critérios de quantificação das investigações de campo, com sondagem a trave, se for da sondagem a percussão, agora a sondagem a trave, deve ser feita a cada 100 metros, com pelo menos 1 metro abaixo do grade, né? E com um mínimo de 2 metros, no caso de aterros. Nós temos que programar os penetrômetros, né? Nós temos aí o penetrômetro leve dinâmico, que poderá minimizar as quantidades de sondagem a percussão, e porque vão dar um indicativo de resistência e também um indicativo de CBR para projeto de pavimento. Daí, senhores, insisto com a importância de pensar no loteamento de uma forma holística, ou seja, as obras de terraplanagem, pavimentação e fundações, quer seja das estruturas, quer seja das casas, eventualmente, se esse loteamento se destinar a casas populares. Nós sugerimos o DPL a cada cerca de 30 metros, tá? E poderão ser intensificados em função dos resultados. Seguem profundidades das mais próximas sondagens, eles são feitos pareados aqui, né? Com a sondagem a percussão, a sondagem a trave. O penetrômetro dinâmico, agora nós temos utilizado enorme quantidade de penetrômetro dinâmico de cone, tá? Que tem trazido resultados mais adequados para estimar CBR, tá? A cada 30 metros. Veja, esses ensaios penetrométricos, eles têm a virtude de a gente, ou junto com a tátil visual, definir as camadas tipicamente iguais para depois, então, fazer as coletas de amostra. Tá? Esses ensaios estamos surgindo a cada 30 metros e junto aos ensaios DPL falados no item anterior. Apenas nos trechos de corte e na cota do grade que nós fazemos esse ensaio BCP, porque ele tem um objetivo maior de estimarmos o valor do CBR para o projeto de pavimento. Ainda no mesmo item, nós vamos ter os poços, né, através dos quais nós vamos tirar
as amostras indeformadas. Nós temos que procurar esses poços sempre nas melhores profundidades para pegar aquelas camadas que nós já identificamos, aquelas camadas típicas que nós precisamos conhecer os comportamentos dos solos, né? E o diâmetro desse poço é de cerca de 1,5 m, senão eu não posso tirar a amostra. Né? Nos cortes, até meio metro abaixo do grade, exatamente para tirar lá embaixo amostras indeformadas, para conhecer o valor do CBR no futuro leito lá na seção de corte. Eu vou ter as amostras, então, amostras deformadas, 3 kg a cada meio metro na sondagem da percussão. Eu vou ter os sacos de 3 kg a cada 1 metro nas sondagens. Eu falei errado anteriormente, a sondagem a trave, e agora na sondagem a percussão. Nós temos o bloquinho, né, que de 25 por 15 por 15, mais ou menos, são blocos pequenos que dá para carregar tranquilamente com as duas mãos. Eles são sempre embalados em filme de PVC, papel bolha, caixa de isopor, e a cada 3 metros de poço nós tiramos esse bloquinho para exatamente sabermos a resistência daqueles taludes, né, de escavação. Nós temos os mini cilindros, né, que são também adotados para a gente ter o CBR em situ, e a cada 100 metros na cota do grade. No fundo dos poços, em corte, por fazer a retirada desses cilindros, está mal escrito aí. No grade acabado, quando estiver terraplenado, eu quero dizer o seguinte: quando eu tenho uma escavação, eu tenho que chegar lá no fundo da escavação e ir abaixo do grade, né? E quando eu tenho o grade terraplanado, já não, eu já estou na cota do grade. É isso que eu quero dizer. Tirar shelve para solos moles quando couber, as baixadas, né? E o objetivo, então, das investigações de campo é traçar o perfil geológico e geotécnico, como já havíamos mencionado, né? Lá eu vou ter os resultados da sondagem a trave, percussão, tátil visual, o NSPT de cada metro. Eu vou ter os resultados do DPL, desses penetrômetros que nós citamos. Então eu vou poder definir as camadas tipicamente iguais. Quando eu não as conheço, na hora do programa inicial, eu adoto que eu terei 3. E aí está um exemplo de como marcar todo esse programa de investigação, né? É onde está indicado então os poços, a sondagem a percussão, a sondagem a trave, os penetrômetros e as profundidades de coleta e os tipos de coleta. Senhores, isso é um programa de investigação geotécnica para loteamento e que também pode seguir essa mesma linha, né, com números diferentes, porque a obra de pavimento nós estamos fazendo ao longo das vias, mas se eu tiver uma obra industrial, a lógica, a geometria é outra, mas os conceitos geotécnicos são os mesmos. Os critérios de quantidade dos ensaios de laboratório, quando eu considero 3 camadas típicas na hora do programa, eu vou então definir para cada tipo, né, os ensaios e a finalidade. Então eu vou ter ensaios de índices físicos, que indicam o comportamento do solo, ensaios de peso específico natural de amostras indeformadas, para que eu possa poder calcular fatores de conversão corte-aterro, fatores de empolamento, né, e os demais índices físicos, né? O peso específico dos grãos necessários para calcular os índices físicos, o teor de umidade idem, né? E lembrar que o teor de umidade é o que mais muda no terreno em função da limpeza e das chuvas, né? E que isso muda assim o comportamento dos solos. Aí eu vou falar dos ensaios de caracterização, granulometria, limites, né? Ensaio chamado ensaio pastilha, ensaio expedito de pastilha, que é muito útil para os nossos solos tropicais, né? O ensaio de granulometria e limites, que vem lá da Europa e Estados Unidos, que não se aplicam tão bem aqui no Brasil, em clima tropical, mas, via de regra, nós ainda o fazemos, mas se é para cortar alguma coisa, cortem esses ensaios. A classificação da ASHO e da STM, que são feitas com base nesses ensaios de granulometria e limites, né? E a classificação MCV, ou por perda de pressão, ou por perda de imersão,
tá? É um ensaio que, na verdade, temos esse ensaio que é o de pastilha, como ensaio expedito desse que é um ensaio convencional para solos tropicais. Ainda continuando, nós temos os ensaios, continuando o item tipos de ensaios de finalidades, nós temos ensaios de compactação, ensaios de CBR para o subleito e alternativas do uso do solo local para dimensionar os pavimentos. Isso é fundamental, senhores. A sociedade ainda não sabe contratar, não sabe a importância desses estudos de alternativa usando solos locais, né? E isso acarreta para o empreendedor uma grande perda de dinheiro, né? A gente oportunamente vai falar só sobre esse assunto em uma das nossas dicas. Nós temos os cilindros, né, as amostras indeformadas para fazer os mini CBR. Nós temos as amostras deformadas, que nós fazemos ensaios de compactação, normal, intermediário ou até modificado, né? Nós teremos a energia normal, está aí, é o que eu já falei. Os ensaios tiraxiais para os taludes, para determinar a coesão e atrito. Então, basicamente, eu tenho CBR para pavimento, ensaios tiraxiais para taludes de corte e aterro. O de corte eu uso o ensaio R, o de aterro eu uso o ensaio Q, ou para fundação, né? Eu uso o ensaio Q. Tá? O ensaio edométrico, né, para fundações, para eu verificar então problemas de recálculo, de aterros e de estruturas, né? E ainda continuando o item, né? Vou adotar duas camadas típicas para fazer ensaios de definir parâmetros e propriedades. Então, adotando duas camadas típicas, eu terei 6 ensaios físicos, a classificação que eu já falei, 6 ensaios de classificação do CBR, do próprio normal, para ter então os valores de peso específico máximo, unidade de ordem do CBR. Eu tenho 6 minis para o próprio intermediário, essa é uma energia normal. Há solos que permitem uma energia intermediária. Então, dessa forma que eu estou mostrando aí, 18 minis indeformados, para ter o CBR como está lá no campo, e esse aqui eu teria o CBR moldado, e uma tabela resumo com tudo isso. Senhores, essa proposta que está aí colocada é uma proposta excelente. Lógico que a gente está fazendo para ter excelência, para ser o melhor. Mas o melhor para quem? Para o proprietário do empreendimento. Não é para nós. Para nós é uma obrigação. E para ele é um bem. É um bem maior. É um bem de economia. É um bem de segurança. É um bem para o pavimento, para as obras de taludes serem mais seguras, não trazerem gastos desnecessários. Né? Ainda continuando o item, né? Essas alternativas de reforço de leito, isso que eu quero dizer que traz economias para o empreendedor. Ele sugere aqui 3 dosagens, né? 3 alternativas, portanto, onde eu tenho os valores de CBR para diversas situações. Eu posso ter uma alternativa que nós denominamos solo brita, que é misturar o solo local com brita, solo com cimento, né? Solo com cal, outras misturas, né? E apresentar uma tabela resumo dessas melhorias do subleito, né? Com os materiais escavados, de tal forma que faço uso do solo local para reduzir os custos de pavimento. Continuando o item, eu tenho os ensaios tiraxiais, que é esses que vão dar segurança para os taludes. Nós estamos sugerindo aí 4 corpos de prova por camada típica, né, camada representativa, 4 corpos de prova por camadas de aterro, ou melhor, sujeitos ao aterro, na fundação do aterro. Né? Caso tenhamos solos moles, estamos sugerindo 3 corpos de prova, ensaio rápido, que fazer ensaios odométricos para verificar o problema de comportamento, a compressibilidade desses aterros, né, ou fundações, verificar se os solos são colapsivos ou não são expansivos, se nós temos ou não solos moles. Nesses casos, esses ensaios odométricos são importantes e eles serão programados em função da existência desses solos ou não. Em casos excepcionais, poder-se-á necessidade de mais investigações geotécnicas em maior quantidade, né, mais complexas, né, e o programa de investigação e seus resultados devem ser objetivo de um relatório final, onde que eu contemplo tudo isso, né, que eu falei acima. Né. E então,
fechando o ciclo, o engenheiro civil geotécnico, ele faz o programa de investigação, essas investigações são feitas, ele deve acompanhar essas investigações, né? Ele deve interferir e ajustar o programa de investigações, né? Ele então depois faz um resumo desses resultados para poder então interpretar o que foi feito, e se vê deficiências ele tem que voltar a programar e fazer mais investigações, e caso ele ou se sinta satisfeito para fazer o parecer, e caso não sinta, ele tem que pôr essa ignorância, esse desconhecimento, essa incerteza no parecer, de tal sorte que na fase de obra, então, a gente possa dirimir essas dúvidas, essas incertezas. É isso que nós teríamos nesse programa de investigações e resultados para a questão do loteamento, né? O programa de loteamento. Né? Então, muito obrigado.